dividir comigo aqui a bancada. O Geraldinho também. Meu. Ih, cortou na câmera. E Tá ligado o microfone de alguém que tá falando aí, tá? sou eu, só que a minha câmera sumiu todo. Há um jeito mágico que às vezes resolve os problemas, Godinho. Ah, Você sai e entra de novo. vou tentar. Boa tarde a Olá, todas e Mara. todos. Olá. Beleza. Olá, Oi, Mara. Norma. Boa tarde, Norma. Também vi a Inês, né? Salvo engano. Boa tarde, Boa tarde, Inês. colegas. Boa tarde, Norma. Boa tarde, Mara Beatriz. Chegaram agora. Boa tarde, queridas. Alda, bem-vinda. Ué, lá. Lucimara deve ter saído para entrar de novo, que nem o Godinho. Eu já estou de volta. Já normalizou. Deu um pulinho ali e já voltou? Fui ali na esquina e voltei. Perfeito. Inácio também está aqui. Inácio, boa tarde, Inácio. Boa tarde, meu caro. Tudo bem? Tudo Deixa em um paz. abraço para todo mundo aí. Obrigado, Inácio. 15h14. No próximo minuto a gente começa. De acordo com todos vocês? Beleza. A gente precisa privilegiar os mais pontuais e os que forem chegando, a gente continua o bate-papo. É 15h14 aí na Bahia, aqui em Vitória é 15h09. A Bahia está sempre um passo à frente, Priscila. E olha que aqui em Santa Catarina também está 15h09. Também é 15h09. Ó, essa história de que baiano é lerdo é conversa, viu? O Zé Rosa está aqui sabe disso. Exatamente. Ai, ai. Boa tarde a todos. Boa tarde, Leão. José Rosa aqui da Salvador, Bahia, na verdade, Lauro de Freitas. Muito bom essa vídeo para mim, gente. E as palavras iniciais aí que eu vi de Jailson me dão um oxigênio, porque eu ando meio assim, cabeça baixa para essa campanha, sabe? Confesso a você. Eu tenho visto muita coisa maluca, sabe? Eu achava que nunca tinha visto na vida, inclusive no grupo de aposentado nosso lá, o da luta, né? Então é muito bacana, bom para mim ouvir aqui vocês e dar um novo ânimo para mim, né? Porque, na verdade, são dois desafios, eu acho, sabe? Primeiro é ganhar a campanha, porque eu sei que está todo mundo otimista, eu sou realista, na verdade, e é ganhar. O primeiro desafio é ganhar. E o segundo é, como o Jailson falou, outras pessoas já falaram aí, é porque parece que a gente vive uma coisa represada, né? O Sim Receita, parece que a gente tem uma represa cheia de demandas aqui, cheia de coisa ruim que aconteceu nos últimos anos, e aí essa represa, a gente ganhando, eu estou dizendo a gente porque eu sou dessa chapa, vocês sabem, né? Não sou formalmente, mas eu sou dessa chapa. A gente ganhando, isso vai romper. E aí é tanta coisa para se fazer que, além de tudo, tem que ter um pé no chão aí, já, vocês da direção e diretores, porque realmente é muita demanda, né? Represada, e aí tem que priorizar para ver o que é que vai atacar primeiro. Eu penso assim. Mas vamos em frente, né? Perfeito, Zé. Então, com essa sua provocação, eu vou começar a reunião de hoje, dando boas-vindas aos colegas, desejando boa tarde a todos e todas, e dizer que a nossa pauta hoje é para debater relação remuneratória, um pouco de bônus de eficiência, defesa das aposentadorias e paridades. É evidente que num bate-papo como esse, a gente não consegue discutir a exaustão esses temas que são complexos. E como o próprio Zé Rosa disse, está acumulado esse debate represado durante algum tempo. Eu quero também aproveitar para enfatizar e dizer quem eu sou, e enfatizar que todos os nossos encontros aqui foram feitos de forma muito pacífica, ordeira,
de não fazer ataques aos colegas que estão em outras chapas, porque achamos que o debate político parte por discutir ideias, projetos, e não atacar pessoas. Achamos isso desrespeitoso e desnecessário. Por isso é que, desde o começo deste projeto, que nós construímos a chapa Reconstrução com Unidade, nós temos baseado os nossos diálogos de forma respeitosa com os colegas que nos seguem e acompanham e criticam, por vezes, fazendo desta forma, porque assim entendemos que nós contribuímos muito mais, primeiro, para a harmonia da categoria. Afinal, somos todos analistas tributários e deveríamos todos trabalhar na mesma direção, que é defender os interesses dos analistas tributários. Mas o fato de alguns estarem na diretoria executiva ou na própria estrutura do sindicato por anos e anos e anos, é natural, inclusive, da condição humana, que alguns possam sucumbir com encantos, outros que não esse de defender a categoria, e queiram se perpetuar. É natural ele querer isso. Como é natural a categoria identificar que isso acontece e optar por uma mudança. E é esta a alternativa que nós representamos. Mudar práticas, mudar pessoas, e não se trata de mudar meramente por mudar. Como eu estava dizendo antes, nós temos um grupo muito competente, muito comprometido, qualificado. Eu sou da Bahia, fui delegado sindical, fui presidente do SEDES e estive na diretoria executiva nacional, ou seja, tenho experiência em fazer a gestão da própria estrutura do sindicato, não só isso, experiência de vida. Ter trabalhado em grandes empresas até fazer a opção de estar na Receita Federal. Sou graduado em Ciências Contábeis, graduado em Direito, especialização em Controladoria, Direito Tributário e Aduaneiro, assim como outros colegas da chapa são extremamente habilitados e qualificados. Então, não se trata de aventura de um grupo de pessoas, mas sim de um grupo de pessoas que está colocando as suas habilidades e o seu tempo para defender a categoria dos analistas. E defender por algum tempo. Tudo bem? Defender por algum tempo, porque essa também é uma diretriz nossa, que é a renovação deve ser permanente do sindicato. Isso inclui o nosso projeto, se eleito for, que deve ser mudado lá mais adiante, e ninguém aqui pretende... O pessoal do que está... Acho que é a Mariazinha com o microfone aberto, ela não percebeu. Então, é projeto nosso a renovação sempre. E nós vamos defender a mudança das regras estatutárias para que ninguém possa querer ficar 20, 30 ou 15 anos na diretoria executiva nacional. Dito estas palavras iniciais, agradecendo mais uma vez a atenção de vocês, vamos abrir para que dois colegas, inclusive os dois colegas, pelo fato de terem, em conjunto com os demais de Santa Catarina, ter feito um trabalho muito bom, que foi apresentado à categoria, inclusive aprovado esse trabalho sobre remuneração, recomposição de perdas e uma alternativa para ser debatido com a categoria e levado aos órgãos governamentais, Receita Federal e Executivo, através dos ministérios competentes, que é o Geraldo Paes e Godinho, e eles são de Santa Catarina, esse trabalho foi feito lá, e nós queremos apresentar para os colegas, e ao tempo que já, mais uma vez, para dizer a vocês que fiquem à vontade. Posso levante a mão, faça perguntas, faça ponderações, críticas, sugestões, e, inclusive, podem sugerir tema para o próximo encontro nosso, que vai ser na quinta-feira seguinte, tá? Eu estou vendo que o João Celso, o colega lá de Fortaleza, Ceará, levantou a mão. João, você quer fazer alguma ponderação desde logo? Jailton, eu gostaria, porque foi um compromisso que eu tomei num grupo daqui do Ceará, os colegas que participam sabem
O que é que acontece? Eu tenho questionado muito. Então, assim, deixa eu explicar, porque, infelizmente, eu estou aqui no escritório da minha esposa, daqui a pouco vai ter uma reunião com um político, e eu vou participar. Então, eu gostaria logo de fazer essa pergunta, você responde no momento que você achar adequado, mas é porque eu tenho questionado muito a falta de transparência da DEM na questão de diárias e outras, né? Mas eu tenho batido muito forte na questão dos diretores terem recebido um volume muito grande de diárias, né? E não ser compatível com o deslocamento deles, né? Uma colega que faz parte da chapa nacional e é candidata a delegada sindical aqui também, tem dito que nessa DEM não se pagou nenhuma diária sem deslocamento, né? O que, pela análise, é quase impossível, né? Mas, numa discussão que nós tivemos, um colega que eu respeito muito me fez algumas indagações e uma pergunta. Ele disse, rapaz, você está me fazendo decidir quem eu vou votar na nacional. Aí eu digo, para mim, você já estava decidido. Mas, se questionar falta de clareza nas contas, principalmente nas diárias e demais, principalmente porque a gente olha na apresentação que foi feito, o relatório financeiro, não consta os gastos da presidência, os gastos da diretoria jurídica, os gastos da diretoria parlamentar, e não tem o relatório da diretoria previdenciária. E ele me fez o questionamento que disse, mas essas diárias foram pagas também na DEM passada, e o Jaildson era financeiro. Eu digo, eu sei, e sei que o Jaildson fez vários questionamentos à época, não vou saber dizer o inteiro teor, mas participem da reunião quinta-feira, que eu me comprometo a cobrar do Jaildson a explicação, porque ele vai saber dar, eu não sei, mas eu sei que, inclusive, você ficou mal visto naquela DEM porque questionava alguns gastos, né? Então, ninguém melhor do que você para nos responder isso. Se é nesse momento ou mais na frente, fique à vontade. Eu só precisava fazer isso, assumir o compromisso que assumi, fazer esse questionamento. Ok? Obrigado, João. Eu quero combinar contigo da seguinte forma. Como a nossa pauta hoje não incluía este item, mas eu não furtarei de responder, eu vou deixar para o final, depois que a gente debater os itens previstos para hoje, eu garanto dar a resposta e agradeço você trazer o problema e esse questionamento do colega, porque nos dá a oportunidade de esclarecer este ponto. Não só esse, e aí eu quero deixar todos os demais colegas à vontade para trazer questionamento como estes, não só agora, no período de campanha, tá? Durante o ano de 2026, 27 e 28, eu digo 26, 27 e 28, porque eu estou convencido do resultado das eleições. Estou convencido e quero, desde logo, assumir um compromisso com vocês. Qualquer ato da diretoria que destoar do que você imagina que é razoável, pode levantar a mão e questionar. Fiquem tranquilos, porque o questionamento não será visto de forma pejorativa, nem vamos questionar a sua dúvida. Nós temos o dever de responder e esclarecer a todo filiado a dúvida que ele tenha. Pertinente ou não, isso se chega à conclusão depois de apresentados os questionamentos. Por isso, nós agradecemos, e aí eu vou seguir a relação de itens, e ao final eu farei, então, uma exposição sobre este assunto, dando os esclarecimentos, e até deixo gravado, se for o caso, para, se você não estiver presente, você poder depois apresentar onde você quiser. Agradeço demais.
Agradeço demais ficar gravado, porque daqui a pouco eu tenho que entrar na outra reunião e eu vou ter que deixar essa. Ah, tá. Tranquilo, então, João. Muito obrigado, hein? Nada, obrigado a vocês. Só posso fazer uma questão de ordem? Uma outra alternativa seria também o João chamar uma reuniãozinha com o pessoal, Jailson, e você se posicionasse rapidinho, bem formalmente, no outro momento. Porque ele está querendo explicar para o pessoal de lá, né? Aí várias pessoas participaram de uma reuniãozinha, tipo essa que a gente está fazendo lá em Fortaleza. Já está agendado. Eu já topo a reunião em Fortaleza, Priscila, mas é assim, Não sabia. eu não me furtarei de responder hoje para não parecer que eu estou fugindo diante desses colegas de dar esta resposta. Então, assim, é um dever moral. Faz os dois, então. Posso até fazer de forma mais econômica, mas farei ainda nessa nossa reunião. Beleza. Eu não sabia que tinha essa reunião em Fortaleza agendada. Desculpa. Sim. Godinho e Geraldinho, quanto tempo vocês precisam para fazer um bate-papo sobre a avaliação sobre a questão remuneratória feita em Santa Catarina como alternativa ou como sugestão para a gente conduzir o debate com os colegas? Eu acho que a gente pode levar um tempo não muito grande, porque esse assunto a gente já debateu outras vezes, né? Para instigar a curiosidade dos colegas, né? Porque aí eu acho que a gente cresce mais no tema quando os colegas começam a participar dele, tá? Então, agora não há muito tempo, acho que talvez alguns minutos alguns minutos o Godinho, para a gente contextualizar, e a partir daí os colegas podem ter suas dúvidas e a gente vai se aproveitando delas, até porque os outros temas também eles exigem um pouquinho de calma, né? Tem uma paridade exige, né? A gente tem que refletir com calma, né? Porque o nosso objetivo é produzir conhecimento acumulado, produzir pertencimento, participação, né? O filiado realmente se envolver com esses temas que eles definem o nosso futuro, né? Nosso futuro, até porque diz respeito às nossas aposentadorias também, tá? Vamos estabelecer, porque em função desses outros temas, 5 minutos para um, 5 minutos para outro, se precisar mais, a gente abre mais tempo? Perfeito, tranquilo, tá? Então, fiquem à vontade, viu? Sejam bem-vindos. Vai lá, Geraldo. Eu? Tá, então... Senhor presidente. Vamos nós, tá? Eu sou Geraldo Paes Pessoa, sou presidente do SEG Santa Catarina, ou seja, sou delegado sindical também, tá? Já há duas gestões sou delegado sindical. Participei também da DEM quando o Jailson lá estava, o Godinho lá estava, né? Então a gente conseguiu reconhecer o sindicato de diferentes perspectivas, tá? Então, não estamos mais lá por divergência, né? Divergência quanto ao rumo, quanto à condução, tá? E também quanto à nossa visão de sindicalismo, tá? Então, vamos agora à pauta remuneração, tá? Desde que nós ingressamos na diretoria, e o Godinho e o Jailson acompanharam, né? Eu sempre coloquei nos nossos grupos lá que era necessário, para além do bônus de eficiência, a gente ter uma reestruturação remuneratória. Esse é um projeto de médio prazo, porque não é uma pauta nova nossa, é uma pauta antiga, mas é uma pauta antiga que não tem a historicidade necessária, não tem o histórico necessário. Se perguntar para alguém do governo sobre essa pauta de relação remuneratória, de reestruturação remuneratória, de nós restabelecermos alguma coisa que a gente já tinha no passado, não tem em nenhum lugar do governo. Então nós nos esforçamos muito, né? Especialmente bem uns meses antes do início da atual gestão, nos esforçamos bastante para produzir um trabalho técnico de mais fôlego, de levar esse debate para o CNRE, antes mesmo do início dessa gestão, por intermédio de Santa Catarina, para a gente incluir na nossa pauta reivindicatória o debate da redução da relação remuneratória. Mas não necessariamente a gente estar atrelado à remuneração do auditor, mas a gente ter um patamar de dignidade que já foi nosso um dia. Eu posso até comentar com vocês
naquele estudo que está publicado na nossa área restrita, em alguns CNREs, a gente levou um material para lá, e num desses materiais demonstrou que a nossa remuneração já foi maior do que várias categorias do ciclo de gestão, já foi maior que a Polícia Rodoviária Federal e já foi maior que a Polícia Federal em alguns patamares. Então, isso a gente conseguiu demonstrar. E aí, a gente volta para um dispositivo que eu sempre gosto de citar quando a gente fala disso, o artigo 41 da Lei 8.112. Ele sempre diz, né, que remuneração e vencimento de cargos efetivos, lá no parágrafo 4º, tem que assegurar uma isonomia de vencimentos para cargos e atribuições iguais e assemelhados, do mesmo poder ou de servidores dos três poderes. Então, essa isonomia, ela já vem como indicativo na própria Lei 8.112, lá no artigo 41. Então, o nosso trabalho técnico foi encontrar essa isonomia. E aí nós estudamos os editais de concursos do ciclo de gestão, porque a lei remete, em primeiro lugar, ao mesmo poder, né? Buscamos as simetrias e as assimetrias atributivas. E vimos que os analistas tributários têm muito mais prerrogativa que esses cargos análogos, dentro até do mesmo poder. Então, a gente gostaria de resgatar, em primeiro lugar, uma coisa que a gente já teve. A gente já ganhou mais que essas carreiras, tá? Então, só que isso foi fulminado, tá? Por um parecer ilegal, que a gente depois corrigiu essa injustiça no Poder Judiciário, mas isso nunca foi efetivamente reconhecido dentro da casa. Ou seja, a gente nunca conseguiu pautar a Receita Federal sobre essa injustiça. Por quê? Se nós, em 1998, tínhamos uma remuneração maior, isso foi indicado no Poder Judiciário, que a nossa remuneração deveria ser maior efetivamente, garantida pela lei, porque depois a gente reduziu drasticamente a relação remuneratória. Então, essa é uma indagação que a gente tem que refletir com nossos colegas, porque nossos colegas têm que voltar a sonhar que a gente pode mais, e pode mesmo, tá? Então seria resolver uma injustiça histórica que é doída, e muito doída para o analista tributário, e nos levar para um patamar remuneratório daquele bolinho ali daquele grupo. Então, o nosso estudo técnico, ele teve esse condão, e a gente pesquisou também nas diretrizes dos nossos debates de base. A gente tinha aqueles Fórum Nacional de Debates de Base, né? E a base sempre quis que a gente reestruturasse, ou seja, que a gente buscasse uma melhoria do nosso patamar remuneratório. Sempre quis isso, porque a base sempre entendeu que isso é injusto. Essa injustiça histórica precisa de correção. Então, esse é um pleito muito antigo dos analistas, e eu procurei em cadernos de gestões muito anteriores, que a gente conhece, né? Não são contemporâneos da nossa, e já tinha estudos a esse respeito, pautando a categoria. Mas faltava o quê? Faltava pautar o governo. Então, o nosso grande esforço no CNRE foi levar para a nossa pauta reivindicatória, para isso chegar no nosso secretário e ter ele como aliado, e ter esse governo como aliado nessa pauta que é a histórica da categoria. Se não pudéssemos ganhar agora, a gente já começaria o histórico das lutas para que essa pauta fosse alcançada. Então, a gente fez um estudo dos padrões, das tabelas, do que o governo pensava em pautar, porque o governo sempre pensou em pautar um alongamento das carreiras. Então a gente construiu uma tabela com 18 padrões, mas pode ser 18, pode ser 20. Isso é uma tabela de Excel que a gente monta, né? Não é algo difícil de fazer. Não é algo difícil de fazer, né? Mas nós demos alguns exemplos de tabelas remuneratórias e colocamos lá no CNRE, né? Como indicativo para bem levar essa negociação adiante. Nós também fizemos questão de dizer que isso não é um trabalho de Santa Catarina. Inclusive, nos primeiros meses da gestão da atual DEM, a gente sentou junto com alguns diretores e alinhamos, ou seja,
e alinhamos a tabela para não seja. Por quê? Trabalhar junto é mais fácil. O nosso espírito foi sempre trabalhar junto. Porque nós entendemos que o BE, como única pauta, não é a melhor pauta. O BE é mais uma pauta. E a reestruturação remuneratória não seria uma pauta excludente da regulamentação do BE, que também foi uma injustiça histórica que precisava ser resolvida. Só que o BE tem seus problemas. E o problema está lá no item paridade, que é um debate que a gente vai fazer logo em seguida. Então, aproveitando também, né, ou seja, do atual governo, né, o atual governo ele fixou como teto a nossa remuneração a Polícia Federal. Tá? Então, esse é um teto, a princípio, inaceitável. Mas, se fosse aceitável, mesmo com o BE, o nosso aposentado por paridade ainda recebe menos que qualquer aposentado dentro da Polícia Federal por paridade. Então, isso é uma questão para a gente pensar. Mas, então, os objetivos dessa nossa proposta seria melhorar as expectativas, ou seja, da nossa categoria, melhorar a autoestima, evitar o esvaziamento. Nós temos números dentro da Receita que mostram um esvaziamento gigantesco da nossa carreira para outras carreiras, entre elas ciclo de gestão e outras carreiras análogas. E aperfeiçoar a administração tributária, que para nós isso é muito importante. E aí a gente procurou fazer uma correlação com SUSEP, Bacen, CVM, ciclos de gestão, agências reguladoras, e a gente conseguiu demonstrar que as nossas atribuições previstas na norma são até maiores, porque a nossa parte especial ela é maior do que a dessas categorias que também já tiveram remunerações inferiores à nossa e são maiores que as nossas. Então, isso é só para contextualizar, né? Ou seja, o trabalho que foi apresentado, ele está disponível para consulta de todos os filiados lá na área restrita. Pesquisamos lá os últimos CMREs, eu acho que de 2021 para frente, né? A gente pautou em vários momentos, né? A gente abriu a oportunidade que a atual diretoria trabalhasse esse projeto, mas não levou adiante, tá? Então, o fato de não levar adiante talvez seja a grande ferida para os nossos filiados aqui de Santa Catarina, né? Porque quando a gente pauta alguma coisa num debate de base, a gente gosta de ver isso apresentado ao governo. Porque se a base insere algo na pauta reivindicatória da categoria, aprova, delibera em CMRE, em AGNU, em AGN, isso tem que ser entregue ao governo. E aí, sempre que a gente conversava com nossos interlocutores políticos, né, não dava para a gente ir para cima, porque isso não chegou no governo, né? Nem no secretário, especialmente, tá? Então, fico por aqui, eu acho que estourei um pouco 5 minutos, me perdoem, né? Mas é um tema que nos palpita muito, porque a gente precisa dos analistas sonhando novamente com novos e possíveis dias. Isso não é impossível, né? E o nosso sindicato tem que ser combativo nesse aspecto. E a gente precisa de uma mudada de rumo, né? Para o analista novamente voltar a ser o centro do sindicato. Geraldinho, muito obrigado por suas ponderações. E estourou com muita propriedade, viu? Então está ótimo. Godinho, fique à vontade, Godinho. Boa tarde, pessoal. Esse é um assunto que ele deve sempre estar no centro das nossas preocupações enquanto categoria organizada, enquanto sindicato. Eu quero começar pedindo desculpas para vocês. Eu estou com uma obra imensa aqui na rua, então de vez em quando vai passar uma máquina aqui atrás. Se ficar ruim de ouvir, vocês me avisam, a gente começa de novo. Mas isso tem que estar no centro das nossas atenções, porque como qualquer trabalhador, né, qualquer pessoa que trabalha para ter a sua remuneração, sustentar a sua família, né, desenvolver-se nessa área funcional, nessa área trabalhista, você não pode simplesmente, como tem sido muito tempo, né, as lutas do sindicalismo do serviço público, pensar só em correr atrás da inflação passada que corroeu o seu salário. Isso deveria ser um direito assegurado em lei e cumprido com naturalidade pelo nosso patrão, que é o Estado brasileiro, que é o Poder Executivo, né? Nós deveríamos não ter que lutar para garantir uma reposição de inflação, mas, infelizmente, a gente sabe que essa não é a realidade. Nós, com frequência, temos que estar aí lutando, às vezes até em movimentos paredistas ou em movimentos mais radicais, atitudes políticas, para que a gente minimamente consiga manter o poder aquisitivo daquele salário que já é nosso há muito tempo.
Mas todo o trabalhador, todo o cidadão, toda a pessoa envolvida em sociedade, aqueles que pensam no seu futuro, eles devem ter por objetivo uma elevação do seu patamar social, uma evolução da sua remuneração, especialmente se levar em consideração que as nossas atribuições, as nossas responsabilidades, elas vão aumentando no decorrer do tempo. Né? Se nós olharmos o que fazia, né, um trabalhador da Receita Federal, um analista tributário há 30, 40 anos atrás, e olharmos o que ele faz hoje, o que ele traz de retorno para a instituição e para o Estado brasileiro, nós temos que levar em consideração que a nossa remuneração precisa acompanhar essa evolução, precisa nos permitir não só repor a inflação, mas garantir que, pela evolução daquilo que nós fazemos e entregamos para a sociedade, nós devemos sempre almejar que a nossa remuneração melhore, que a nossa condição de trabalho melhore, para que nós possamos evoluir socialmente, assim como a gente evolui no nosso conhecimento, como a gente evolui na nossa capacidade de trabalho. E dentro disso, né, nós passamos por muitas etapas, e o Geraldinho listou bem, né, nós inclusive temos reconhecimento judicial de que a nossa remuneração tinha sido prejudicada lá atrás por medidas administrativas, e esse reconhecimento judicial nunca se transformou num reconhecimento de fato dentro da lei e dentro do executivo. Ao contrário, com o passar do tempo, nós fomos perdendo o poder aquisitivo e, no meio do caminho, por diversas artimanhas, por diversas formas, né, nós mordíamos um pouquinho aqui, avançávamos um pouquinho ali, levávamos uma rasteira colar e fomos chegando num caminho em que, em algum momento, surgiu a ideia do bônus de eficiência. E aqui eu não vou julgar o bônus de eficiência na sua essência, porque ele tem prós, tem contras, e nós, como chapa, e eu mesmo tenho dito isso sempre, é uma coisa que nós devemos, em algum momento, poder trazer para a categoria todo o conhecimento possível sobre essa forma de remuneração, para que ela decida se essa é a forma de remuneração que nós queremos manter ou não, com prós e contras. É uma escolha que deve ser feita pela categoria com todo o conhecimento à disposição. Mas aí, daquele determinado momento em que surgiu o bônus de eficiência, e ele surgiu como uma panaceia, porque nós sonhávamos que nós conseguiríamos galgar grandes patamares remuneratórios, como a AGU conseguiu fazer, mas para nós, desde o início, foi deixado muito claro que nós teríamos um freio muito curto, com rédea muito curta. E toda a luta que nós empreendemos, e é uma luta justa, porque se nos foi dado, deveria ser regulamentado. Toda a luta que nós empreendemos pela regulamentação desde 2016, 2017, nos fez simplesmente abandonar a nossa luta pela nossa remuneração justa. Não só reposições salariais, que deixaram de acontecer desde 2017, mas também a nosso imaginar, sonhar que nós podemos evoluir salarialmente, desapegados da outra categoria da carreira. Nós passamos a dizer, não, nós temos que ficar nos 60% da remuneração do auditor, porque é assim que isso evita brigas internas dentro da casa. Mas, ora, isso não está escrito, não está previsto em lei em lugar nenhum. Isso é proibido, inclusive, amarrar a remuneração de um cargo a de outro, né? Mas, para que a gente não desagradasse a administração da Receita Federal, para que nós não criássemos inconvenientes políticos, para que nós não prejudicássemos a panaceia do bônus de eficiência, nós deixamos de sonhar e de projetar a nossa evolução salarial, né? Paramos de estudar isso, paramos de planejar isso e de cobrar da administração da casa, do nosso chefia, né, e do nosso patrão, o Estado, o governo, que nós deveríamos evoluir. E este estudo que foi feito, que nós começamos a tratar esse assunto desde 21, mas principalmente no final de 22, depois das eleições presidenciais de 22, em que nós dissemos, não importa se este governo é bom ou ruim, não vamos entrar nesse tipo de julgamento, mas é um governo novo. Nós passamos por 4 anos onde nós não conseguimos sequer sentar para conversar com o governo que estava lá. Nós estamos tendo um governo novo a partir de 23, vamos sentar e vamos sentar com argumentos. E aí nós resolvemos sentar e construir esse estudo, que foi feito, em princípio, com a ajuda das diretorias técnicas da atual Diretoria Executiva Nacional. Construímos todo um material muito bem embasado, com características acadêmicas até, mostrando a evolução do nosso cargo, a mudança das nossas responsabilidades, o patamar em que nós nos encontramos hoje dentro do serviço público. E aí eu volto a dizer, né, se nós evoluímos tanto,
adquirimos tantos novos conhecimentos e novas responsabilidades, porque nós não devemos sonhar em evoluir também na remuneração. É um direito nosso e um dever de cada um daqueles que se consideram líderes ou pessoas com responsabilidades dentro da carreira, que olham e pensam que uma carreira que fica estagnada, ela morre. Ela deixa de ter a sua revolução e oxigenação, porque você olha para aquele cargo, ele está sempre lá só garantindo minimamente, muitas vezes nem isso, a reposição da inflação do seu salário. E ainda, além disso, nós temos sofrendo ataques a partir da administração e da outra categoria da carreira em relação às nossas atividades, tentando nos cercear o tempo todo. Qual é o atrativo que esse cargo vai ter entre tantos do serviço público, se o que se olha, se fizer o comparativo, é que nós estamos caindo? E nisso nós nos deixamos congelar na tal da remuneração, na relação remuneratória de 60%, abandonamos um estudo que foi feito a várias mãos, nascido em Santa Catarina, mas entregue e feito, assinado, formalizado em parceria com a Diretoria Executiva Nacional, lá no início de 2023, foi levado ao CNRE em abril, e apesar de muitas discussões, acabou sendo aprovado como integrante da nossa pauta reivindicatória, imaginando um cronograma de que nós teríamos 23 para começar a discutir isso dentro do governo, e sempre tendo conhecimento de que um governo, em 4 anos, ele coloca os pés no chão no primeiro ano, evolui no segundo, realiza no terceiro e no quarto, ele já não faz mais muitas coisas, especialmente se pensar em remuneração de servidor. Isso foi levado, foi discutido pela plenária, pelo CNRE, foi aprovado, e nós todos, especialmente Santa Catarina, por ter dado o pontapé inicial nesse jogo, que no final acabou sendo de todos nós, da seleção assim, de receita, o que nós vimos foi o projeto ficar parado, dentro dos escaninhos da Diretoria Executiva Nacional, está lá, como disse Geraldo, para quem quiser pesquisar, transformou-se na nossa pauta reivindicatória, mas ele nunca foi levado a uma autoridade. E não foi levado, primeiro, pelo nosso abandono da nossa ideia de que merecemos remuneração digna em relação àquilo que nós fazemos, e esse é um abandono de muitos e muitos anos. Como eu disse, o bônus de eficiência, com prós, com contras, ele devorou o nosso sentimento de querer lutar por aquilo que é nosso, que é o que se estende a todas as pessoas, que é o nosso salário, a nossa remuneração efetiva, e não uma gratificação que varia, e nós vimos que ela varia para baixo, há poucos meses atrás, quando o nosso salário caiu, né? E abandonamos isso nas gavetas, sem lutar por aquilo que nós entendemos que é nosso direito, que deve ser sempre o objetivo de um sindicato, a evolução do cargo que ele representa, a evolução funcional, nas suas atribuições, na sua capacidade técnica, nas suas garantias, prerrogativas e, principalmente, na evolução da sua questão salarial. Nós não podemos abrir mão e nem nos deixar amarrar a outras carreiras, nem nos deixar amarrar à própria categoria, outra categoria de dentro da nossa carreira, porque a lei não prevê isso. E se nós desempenhamos atividades de grande responsabilidade, de retorno fundamental para a manutenção do Estado brasileiro, se nós entendemos que o analista tributário, desde os seus primórdios, sempre esteve como uma das raízes principais do funcionamento da Receita Federal, nós temos a obrigação de lutar para que a nossa evolução salarial seja concreta, que ela caia no bolso de cada analista tributário, que ela torne o cargo atrativo para que cada vez mais pessoas qualificadas e mais qualificadas queiram participar e que nós possamos entregar para a sociedade brasileira o nosso trabalho com o gosto, com o bem-estar de uma categoria que é reconhecida nas suas funcionalidades, no seu trabalho, na sua qualidade e na sua remuneração. Nós nunca poderemos ter deixado isso acontecer e nós precisamos que isso seja retomado pelos sindicatos. Então, isso deve ser um objetivo principal de qualquer diretoria que assuma o sindicato a partir do ano que vem. Mas, Jailson, Geraldo, todos nós aqui, eu tenho certeza que esse compromisso da nossa chapa, né, da reconstrução com unidade, vai se concretizar e nós vamos levar isso adiante com muito orgulho e com muita qualidade e capacidade dentro da articulação política que nós sabemos fazer muito bem, dentro dos contatos, dentro da administração, que nós também sabemos fazer muito bem e que nós vamos ter orgulho de ver isso realizado, tenho certeza. Eu conto com a gente que conta com todos vocês e a gente tem certeza de que é um objetivo que deve ser buscado. Se a gente não der o primeiro passo, nunca vamos chegar no fim da trilha. Isso é certo. E se o nosso futuro presidente permitir, eu posso complementar?
Pode ser? Jailson, obrigado. Tá? Claro, Não. claro, Geraldinho. Fique à vontade. Não. Aí um complemento que a gente se preocupou muito, a gente defendia isso muito em nossas falas, né? Que havia um cronograma de encaminhamentos, que eles são encadeados, né? Então, qual seria o primeiro passo? Levar para o debate no CNRE. Fizemos. Aprovamos, isso está nas nossas atas, né? Que a nossa resolução foi aprovada. Aprovar em AGNU foi para incluir aonde? Na pauta reivindicatória. Qual o próximo passo esperado? Reunião com o secretário para entrega do estudo de solicitação de apoio. Qual o próximo passo? Apresentação à mesa setorial de negociação do governo federal. E o último passo, devolver para as bases para a gente se articular com outros atores do executivo, do legislativo e começar a pressionar. É claro, isso construiria, nessa gestão agora, um histórico tão forte que eu tenho certeza que quando a gente estivesse na DEM a partir de 1º de janeiro, metade do caminho tinha sido percorrido. E a gente teria a chance de sonhar um pouquinho mais. Sonhar um pouquinho mais com remuneração mais digna, com aposentado com paridade, com remuneração mais digna, né? E levar o nosso cargo para onde ele nunca devia ter saído. Estar entre as melhores remunerações do serviço público, lá junto com o ciclo de gestão. Porque a gente já esteve lá um dia, a gente quer voltar e corrigir essa injustiça histórica. Agora, como essas etapas não foram cumpridas, mas nunca é tarde para recomeçar, né? E a gente recomeça com o voto na urna, na reconstrução com unidade, porque eu tenho certeza que a gente vai começar o trabalho, quiçá a gente consiga implementar, mas a gente vai fazer a nossa categoria ainda passar para um patamar remuneratório mais digno. É isso, Jailson. Obrigado, tá? Geraldinho, assim eu trato o colega Geraldo Paes, é candidato a diretor jurídico, e o Ronaldo Godinho, que a gente trata somente como Godinho, é candidato a diretor de assuntos parlamentares. São 2 colegas de Santa Catarina, e Paulinho, que levantou a mão agora, é o nosso candidato à diretoria de comunicação, para quem eu passo a palavra. Paulinho, fique à vontade. Boa tarde, colegas, para quem ainda não deu boa tarde. Realmente sou delegado sindical aqui em Porto Alegre, já tem algum tempo, já fui presidente do SEDES aqui também no Rio Grande do Sul, lá nos idos de 2000, 2001. E sobre esse assunto da relação remuneratória, né, eu até, mesmo que já tenham citado isso, né, eu queria que fosse dada talvez esse reforço, assim, né, e até pergunto, quando a gente fez a negociação salarial agora com o governo, em dado momento, o próprio governo, na mesa de negociação, ele disse lá que quem fizesse o acordo, e a gente fez o acordo, né, nossa categoria, diferente e os auditores fizeram em outro momento também, em outras reuniões, né, em dado momento o governo disse que iria encaminhar para quem fizesse o acordo, né. Então, eu acho que esse governo, ele tem, e é próprio de negociações, de mesas de negociações, né, ele tem essa tendência de fazer esses acordos, né, e receber essas reivindicações das categorias. Isso seria uma maneira, dada essa visão do governo, de que pode negociar, e negociou separadamente, de que poderia negociar até uma relação remuneratória se a gente realmente fosse lá e reivindicasse isso. Acho que seria algo que aconteceria, a gente poderia fazer isso, né? Eu acho que sim, né? Mas até para a gente ainda debater mais, porque me pareceu que o governo pode ter essa tendência de negociar e a gente apresentar lá. Vocês acham também que seria isso possível nessas mesas? Boa pergunta, Paulinho. E eu retomo as apresentações de Godinho e de Geraldinho, e logo depois respondo também sua pergunta, e também está aberto para os colegas, não só os candidatos, mas os colegas que estão participando aqui, poderem também apresentar a visão que eles têm desta realidade.
E eu começo dizendo, depois dos dois colegas terem falado, que, assim, é natural que hoje a gente possa avaliar as decisões do passado de forma muito mais crítica do que se lá no passado nós estivéssemos, porque não sabíamos o que aconteceria mais adiante. Hoje nós podemos olhar para o bônus de uma forma crítica e saber que o resultado dele foi discriminatório com a parcela da categoria. Eu digo, com a parcela da categoria que são os aposentados. E com a parcela da categoria, inclusive, que já tinha cumprido requisitos objetivos da paridade e da integralidade. Ora, hoje é fácil dizer isso. Nós podemos dizer. Isso não equivale a dizer que esta chapa é contra o bônus de eficiência, mas é contra as disfunções, os desvios, as injustiças provocadas pelo bônus de eficiência. Isso nós somos contra. Não só isso, o arcabouço normativo e de organização de como está posto o bônus de eficiência, e nós vimos agora recentemente, com aquela resolução número 8 do Comitê Gestor do Bônus, permite que, a critério de meia dúzia de pessoas, se pague mais ou se pague menos, ou até, no caso extremo, com a mudança de regra, se deixe de pagar o bônus de eficiência. Existe, de fato, então, e a gente pode constatar isso, é uma insegurança jurídica. Daí ser importante a discussão e debate sobre as formas de remuneração e a garantia de que o colega analista não fique tão vulnerável. E aqui não se está defendendo a extinção do bônus ou a substituição por qualquer outra coisa. Não. Neste momento, o debate é no sentido de que devemos tratar as injustiças e devemos tratar as incongruências normativas e organizacionais quanto ao pagamento do bônus. Este debate precisa ser feito de forma muito franca com os colegas analistas. Este debate precisa ser feito na diretoria. E tem mais. A palavra última a ser dada não é de 22 pessoas na diretoria, não. É da categoria. Na última negociação, nós acordamos receber 9,22% a partir de abril de 2026. 9,22%, quando a maioria das categorias receberam no mínimo 18%, um pouco mais adiante, nós recebemos 9,22%. Com a alegação ou a ponderação da própria administração, e até o sindicato embarcou nessa discussão, de que o bônus teria aumentado significativamente para a categoria. Ora, isso é meia verdade. Porque os colegas que estavam aposentados já depois dos 9 anos estavam recebendo 35% do bônus de eficiência. Então, isso é uma meia verdade. E a gente precisa discutir isso. A remuneração que garante estabilidade, a remuneração que garante segurança jurídica, hoje, como posto está, é o vencimento básico. E a gente precisa valorizar o vencimento básico. Quando a gente recebeu 9,22%, as perdas acumuladas, ou seja, a inflação do período desde o último aumento até a negociação, virava 45%. Entre 9,22 e 9,22 é ótimo. Eu poderia dizer parabéns porque foi uma ótima negociação, dentro do cenário que seria 0. Mas dentro do cenário de perdas, 9,22 sequer nos colocou num patamar de igualdade com outras categorias. Ou seja, foi assim que a administração viu a categoria dos analistas tributários e dos demais trabalhadores da Receita Federal. O que o Godinho apresentou e o que o Geraldinho apresentou, e aí já respondendo à ponderação de Paulinho, isto deveria ter sido colocado na mesa de negociação? Sim, sim, sim. Isto seria possível nesta negociação ter tido êxito? Possivelmente não, talvez sim, mas o fato é que nós teríamos inaugurado um debate e apresentado uma reivindicação de categoria.
E a inauguração deste debate e retornando a ele mais adiante, mais adiante, mais adiante, é o que faz com que possamos evoluir dentro do espírito do que Godinho disse, o que Geraldinho disse. Precisamos voltar a sonhar e não só acumular perdas e ainda assim se sentir privilegiado dentro de um aspecto de negociação. Não fomos preteridos, fomos deixados em segundo plano e quase não tivemos sequer os 9,22. Não podemos, em nenhuma hipótese, perder a capacidade de dignar, não só com questão remuneratória, mas com tantas outras que os analistas foram levados a acreditar que 22 pessoas encasteladas em Brasília resolveria todos os problemas da categoria. Este é um equívoco. Não existem 22 iluminados para resolver todos os problemas da categoria. A categoria precisa cobrar, precisa sugerir, precisa debater, precisa participar. E é neste espírito que nós nos apresentamos como alternativa para a diretoria executiva nacional. Não como salvadores da pátria, não como conhecedor de todos os problemas e não como o detentor de todo o conhecimento necessário para fazer as mudanças. Nós nos colocamos como instrumento da categoria para fazer a mudança. Com vocês, ouvindo vocês e, principalmente, com transparência. Vocês precisam saber o tempo todo que a diretoria executiva nacional faz. Não só com aspectos financeiros, não só com aspectos negociais, mas de forma geral. A diretoria que se esconde atrás de sigilo está escondendo, na verdade, é incompetência, ineficiência e muito provavelmente passividade. Não seremos nós. Certamente não seremos nós. Com a minha fala, eu espero ter respondido a ponderação do colega Paulinho e passo para o colega Evandro Reis, delegado sindical de Fortaleza, Ceará e candidato a diretor de defesa profissional. Evandro, por gentileza. Obrigado, Jailson. Boa tarde a todas e a todos. Eu vou solicitar a todos vocês que peguem a nossa pauta reivindicatória, que ela já fala muito, né, sobre tudo isso que a gente está falando e sobre o que a gente está propondo em fazer de diferente. Primeiro é dar conhecimento à categoria, tá? A nossa pauta reivindicatória, ela é mais do que extensa. Ela é tão extensa que chegou a um determinado momento que ela foi subdividida em itens e subitens, né? E entre eles está o que foi colocado pelo Geraldinho e pelo Godinho, né? E a gente precisa sim, como o Jailson falou, né? A gente precisa se indignar, mas a gente precisa também fazer com que essa indignação ela seja racional. E a maneira dela ser racional é a gente transformando ela em ação. Nós, enquanto categoria, eu estou falando de todos nós também deixamos e entregamos na mão de uma diretoria executiva nacional todas as ferramentas e artifícios para que ela fosse cada vez mais fechada e que ela abandonasse esse diálogo e a mobilização. Uma categoria e um sindicato não se faz sem sua base, e não se faz sem formação e sem mobilização. A mobilização é isso. Ela passa primeiro pela essa informação, por essa indignação e por essa ação, nas mais diversas ações. Defender a categoria é defender todo o corpo funcional de analistas tributários. Ativos, aposentados, em qualquer tipo, não só daquelas que foram definidas pelas reformas previdenciárias, como quem fez migração, como quem não fez migração, como os novos que estão entrando, como os colegas previdenciários. Nós temos que nos reconhecermos, primeiro, como analistas tributários de um sindicato onde queremos fazer valer o nosso papel dentro do serviço da Receita Federal e do Serviço Público Federal. Porque não foi só o analista tributário que foi prejudicado e perdeu esse papel de atuação. A Receita Federal também. E essa contribuição que nós podemos e devemos dar à própria Receita Federal, e nós temos como efetivamente fazermos isso é o que nos garante essa defesa. Mas nós precisamos juntos sermos racionais, mudarmos e votarmos entre dia 6 de outubro em reconstrução,
unidade. Obrigado, colegas. Obrigado, Evandro. E se vocês concordarem... Opa, Godinho, você levantou a mão. Fique à vontade, Godinho. Rapidinho, só para destacar uma coisa, né? Nós, há algum tempo, a nosso sindicato, a nossa direção nacional, não sei dizer exatamente quando, mas faz anos, ela conseguiu convencer a categoria de que ela era tão eficiente, tinha tanta qualidade técnica, que a categoria não precisava mais se mobilizar, ela não precisava mais falar, ela não precisava mais criticar ou sugerir, a diretoria executiva não precisava mais ir atrás de contatos parlamentares, a diretoria executiva nacional era tão boa, mas tão boa, que a categoria só precisava pagar a mensalidade, e tudo se resolveria em Brasília, dentro do prédio da DEM. Isso foi destruindo aos poucos a energia das nossas bases, das nossas delegações sindicais, e isso precisa ser reconstruído, isso precisa ser reedificado. Nós precisamos... Sabe aquele braseiro, eu sou churrasqueiro, muita gente sabe disso, aquele braseiro que está lá apagando, sabe, morninho, frio, mas a gente precisa que a carne seja assada, que a gente precisa botar, a gente pega um vento, bota uma brasa nova ali, faz aquilo, acendeu outra vez. Nós precisamos fazer isso com a nossa categoria com muita urgência. Só isso, Jorge. Obrigado. Obrigado, Godinho. Antes de passar para o próximo item, se vocês permitirem, eu vou aproveitar para cumprimentar o colega Kelsio e a colega Roxane, que está participando, e em nome dos dois eu cumprimento todos os outros que eu não tinha dado ainda boa tarde, desde o começo da nossa reunião. O próximo item, de acordo com o nosso planejamento, é a aposentadoria, defesa das aposentadorias. E aqui entra a aposentadoria por paridade, a aposentadoria pela média, a aposentadoria pelo teto, a aposentadoria de quem fez opção ou de quem migrou e fez opção por um fundo de previdência privado, que é, no caso, o Compresp. E eu abro para que os colegas possam fazer perguntas, e se não houver perguntas, os colegas candidatos, Geraldinho e o próprio Godinho também, que está hoje debatendo conosco mais à frente, mas os outros estão à vontade, devem estar à vontade para poder participar. E para inaugurar este item, Geraldinho e Godinho, eu quero dizer que eu entendo por injusta, no mínimo, isso numa concepção de debate, a oferta de uma aposentadoria que seja melhor que integralidade e paridade. Não que eu não defenda que o colega analista receba mais por aposentadoria, pode até receber mais, mas a máxima remuneração deveria ser aquela que foi acenada desde o começo como um dos grandes diferenciais do serviço público, que era a integralidade e a paridade. Ora, se alguém, ao ingressar no serviço público, no pacto, no contrato, foi estabelecido que ele teria direito à paridade e integralidade com os ativos, este deveria ser o benefício máximo. Se outro houvesse, seria dele para baixo, porque este seria o prêmio maior para um colega que entrasse no serviço público. Bom, o governo, a administração, ao chegar o momento da aposentadoria, apresenta para o servidor público uma alternativa melhor do que aquela. Se você aposentar pela média, você ganha mais do que aposentar com paridade e integralidade. Dias atrás, num debate com os colegas, eu disse, sabe o que significa a mais-valia, ou seja, esse valor a mais que você vai receber pela média em relação à paridade e integralidade? Ele disse o que eu disse. A administração federal está comprando a sua paridade e integralidade. Isso é desonesto. Isto é injusto. Nós deveríamos ter defendido lá atrás, no histórico de negociações do sindicato, que melhorias sim são bem-vindas, mais-valias sim são bem-vindas, desde que você não abra mão de algo que você adquiriu ao longo da sua carreira. Aí sim, aí a mais-valia faria sentido. Neste momento, muitos colegas são submetidos a uma escolha, entre um modelo e outro, que eu acho, no mínimo, deselegante, desonesto, injusto, antiético
de uma administração, qualquer que seja ela, para ofertar para o seu trabalhador, e nós somos trabalhadores da administração pública. Esse é o primeiro aspecto. O que a Diretoria Executiva Nacional, a partir de 1º de janeiro de 2026, fará quanto a esse aspecto? Devemos fazer um estudo técnico responsável, e olha que nós estamos acenando com irresponsabilidades, responsável para avaliar a legalidade desta oferta. Não estamos defendendo a redução de remuneração de nenhum colega, mas a viabilidade de uma tese jurídica que nenhuma remuneração possa ser superior à integralidade e paridade. Cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. E se houver uma outra alternativa que pague maior, e estes que adquiriram o direito à paridade e integralidade também a recebam. A gente precisa, a partir de janeiro, estudar estas alternativas, discutir com os colegas. Uma outra coisa que entendemos injusto, antiético, descuidado com o servidor público, aquele que já havia adquirido o direito à integralidade e paridade, e aí ele foi ofertado a migração. Saia do regime próprio, vai para o regime privado, receba um bônus especial, contribua, se quiser, para uma previdência privada, mas você perde a integralidade e paridade. Também aí há uma eventual, mais-valia se pagando pela integralidade e paridade. Também esta alternativa nós devemos estudar de forma responsável e cuidadosa, para avaliar se não existe aí ilegalidade e inconstitucionalidade desta oferta. E se houver, fazer com os devidos cuidados, a defesa dos colegas, todos eles que adquiriram. Não só isso, devemos defender que as regras da OIT, Organização Internacional do Trabalho sobre Dissídio Coletivo, seja efetivamente aprovada, regulamentada no Brasil, para que não tenhamos que, a cada ano, ir atrás do governo de plantão para abrir uma mesa de negociação. Dissídio coletivo com data definida, como rege as normas internacionais do trabalho, para que a categoria, ao aprovar sua pauta reivindicatória, apresente, sabendo que haverá negociação obrigatoriamente, porque são regras internacionais do trabalho que o Brasil, ainda que tenha adotado como verdade, ainda não as regulamentou. E deve ser regulamentado. E devemos, sim, a partir de 1º de janeiro, com os contatos políticos, com a nossa agenda com parlamentares e senadores, buscar viabilizar junto, e aí não é analista sozinho, que nós não temos a condição de fazer isso de forma isolada, junto com outras categorias, viabilizar que seja aprovado no Parlamento Brasileiro a regra que regulamente a OIT, que trata de dissídio coletivo. E do exercício das atividades sindicais também, de forma muito equilibrada, ponderada e responsável. Nós estamos também dizendo que esta é pauta da chapa Reconstrução Comunidade para o triênio 26-28. Se algum colega quiser falar ou fazer perguntas sobre a questão de aposentadorias, este é um momento apropriado. E Godinho e Geraldinho, se quiserem fazer ponderações, as colegas, inclusive, Priscila, Tânia, Lucielena, Mara, que são colegas já aposentadas e que vivem diariamente de debate, também deveriam e poderiam contribuir conosco. Godinho, por gentileza. Então, é interessante essa tua análise, Jailson, porque nós precisamos ter uma consciência, às vezes a gente está tão na correria dos nossos assuntos, das questões que nos atropelam, de um reajuste salarial por um percentual de inflação que já comeu, às vezes, quase metade do nosso salário, que nós deixamos de lembrar que quando nós entramos no serviço público, não todos nós, tem alguns que são mais recentes, mas eu, por exemplo, que entrei já há 32, 33 anos, eu assinei um contrato de trabalho que previa as condições para que eu me desenvolvesse ao decorrer da minha vida funcional e, ao final, me davam uma garantia. Eu costumo dizer, brincando, que o servidor público tem duas garantias absolutas como cidadão,
que se ele não roubar, ele nunca vai ficar rico, né? Mas a segunda garantia é que o salário dele é estável, garantido até que ele morra um dia. Essas são garantias que estavam previstas lá quando eu assinei o meu contrato de trabalho 32, 33 anos atrás. Essas garantias foram sendo quebradas no decorrer do tempo e as garantias em relação à minha sobrevivência até o final com um vencimento que garanta a minha subsistência da mesma forma digna com que eu entrei, não existe mais. A única que existe é que se eu não roubar, eu não fico rico. Mas nós precisamos ter a consciência, acima de tudo, e você destacou isso agora no final, de que isso é uma luta muito séria, que nós precisamos buscar essas garantias que nos foram ditas quando nós entramos no serviço público, e precisamos, para que isso tenha alguma chance de evoluir, saber sentar junto com outras categorias, construir projetos, construir articulações políticas, construir articulação dentro de governos, e nós hoje temos um governo que pelo menos conversa com os servidores, nem todos conversavam. Nós passamos por milhares de dias sem reajuste salarial nos tempos do Fernando Henrique, passamos por 6 anos sem ser sequer recebidos pela Casa Civil nos últimos tempos, e nós precisamos saber articular as nossas forças e os nossos contatos para construir esse tipo de vitória, que na verdade não é uma vitória, é garantia daquilo que um dia foi nosso e que está sendo tirado no decorrer do tempo. Eu estou agora mesmo, estou falando aqui com vocês, e eu estou recebendo o contato de uma assessoria parlamentar com quem nós temos contato aqui em Santa Catarina, e nós estamos desenvolvendo com eles um tema que também é muito caro para servidores públicos, para sindicalistas, para a estruturação do serviço público a nível Brasil, e aí, como Brasil, não falo federal, falo das 3 esferas e dos 3 poderes. Nós precisamos nos reconhecer como trabalhadores do serviço público e, assim sendo, trabalhadores iguais aos que estão da saúde, da segurança, da educação, do Banco Central. Nós precisamos entender que essa luta ela é uma luta grande, de categoria econômica, de alto grau, e que nós só teremos alguma chance de pleitear se nós nos reconhecermos como iguais e parceiros das outras categorias. Aqui em Santa Catarina, nós, integrando no Fórum Catarinense em Defesa dos Serviços Públicos, nós participamos ativamente da luta dos servidores estaduais contra um confisco previdenciário que eles estão sofrendo já há alguns anos, quando se passou a cobrar uma previdência dos seus aposentados. A luta é deles, mas nós estamos juntos com eles. Assim como eles, servidores do Estado de Santa Catarina, estão conosco lutando em defesa dos direitos dos servidores públicos e, especialmente nesse caso, com relação às garantias de aposentadoria, para que se resgate a segurança jurídica que deveria ser defendida pelo Estado brasileiro, mas que, ao se curvar por outros interesses, né, privados, de enxugamento de máquina e de diminuição de despesa, ao mesmo tempo em que se abre mão de tantas receitas em detrimento de tão poucos, né, nós vamos maltratando os trabalhadores do serviço público, precarizando essa categoria e dificultando a nossa sobrevivência digna até o fim da vida. Aquela promessa lá do começo da nossa assinatura do contrato que vai sendo abandonada. Nós precisamos, acima de tudo, sabermos que nós temos que estar juntos na luta, na articulação e na construção com os outros servidores públicos, de todas as esferas e de todos os poderes. Essa consciência tem que entrar na mente de cada brasileiro, de cada analista tributário. Nosso Sim de Receita, embora seja forte, seja grande, ele só representa 10 mil pessoas. Nós temos, o Geraldo fala seguidamente disso, temos sindicatos parceiros nossos que têm 100 mil servidores, 100 mil filiados. Nós precisamos trabalhar todos juntos. Isso é muito importante de ter consciência. Perfeito, Godinho. Mara, por gentileza, Mara. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Mara Beatriz, né? Eu vou falar aqui em relação à diretoria de aposentados e pensionistas. Eu sou candidata na chapa Reconstrução com Unidade, e a fala de vocês hoje, assim, ó, é uma fala que já estava aqui há muito tempo, e comprova como nós, aposentados e pensionistas, ficamos à margem do nosso sindicato. Nunca nos olharam com cuidado, com decência, com respeito, né, para que a gente pudesse abordar esses assuntos com clareza, com profundidade, né, com especialistas que pudessem mostrar todo o que foi mostrado aqui.
Então, eu só quero reforçar e agradecer, né, ao Jaildson, ao Geraldinho, ao Godinho, trazer esse assunto, que é o assunto que mais me aciona, porque nós só estamos esquecidos. Eu sou aposentada desde 2013 e eu vejo a cada dia o meu salário, como todos os aposentados pela paridade as pensionistas, decair. A gente está começando a tirar despesas porque não estamos mais conseguindo efetuar as nossas despesas até então, né, contraídas. Então, esse respeito é fundamental, levar a categoria a conhecer o que está acontecendo, esclarecer, informar, coisa que a nossa DEM não tem sido feita até agora, né? Esquecemos. Então, eu quero só agradecer, tá? Nem tenho o que falar, porque vocês falaram tudo o que eu sinto e que eu gostaria de ter falado. É isso aí, muito obrigada, tá? Obrigado, Mara. Priscila, por gentileza, Priscila. Eu vou, se me permitir, a Simone está inscrita, então vamos deixar a colega falar, depois eu falo, dentro daquela perspectiva da gente ouvir mais do que falar, né? Ótimo. Por gentileza, Simone, pode abrir o seu microfone. Boa tarde. Na realidade, é um questionamento. Com relação à aposentadoria, eu ainda estou na ativa, né, mas já posso aposentar, mas eu estou na dúvida em qual opção que eu vou ter que fazer para poder, né, escolher a melhor opção. E o sindicato, ele oferece uma consultoria, né, para aposentadoria. Parece que agora que está fazendo é o jurídico. Antes tinha uma empresa, não sei se é isso mesmo. Porque, por exemplo, não é? E está tendo essa controvérsia aí com relação à aposentadoria pela média, e pelo que eu entendi, no meu caso, a média seria mais vantajoso, mesmo porque eu poderia, inclusive, averbar as ações judiciais, né, de 2886, RAF devida e tal. Então, é isso. Como é que está essa questão dessa consultoria? É o jurídico que está prestando esse serviço? Simone, se eu dissesse para você que sei te responder, estaria mentindo, mas eu posso fazer uma ponderação. A primeira análise para se fazer essa escolha, ela normalmente é a análise financeira. Quanto mais eu recebo por esta aposentadoria, por esta modalidade ou por esta outra modalidade, quando você pode escolher. Isso. No seu caso, você pode escolher. O que eu sugiro é que você, ainda que tenha resposta afirmativa para a primeira pergunta, que é esta, desça e analise outros critérios. Recentemente, a Diretoria Executiva Nacional propôs uma ação que era de pagamento do bônus de eficiência de forma igual para aposentados e ativos. Uma das condições para você pleitear esta diferença, não só para pouco, como o que se recebeu para menos, e aí inclui a questão da escadinha, era que você fosse aposentado pela integralidade, pela paridade. Aí reside uma das questões que a gente precisa analisar quando se abre mão da paridade, quais as implicações em outros direitos, que não somente aquele do quantum, ou seja, do valor que você vai receber mensalmente. Esta é uma. Outra análise a ser feita também é sobre pensões. Se tem pessoas que são suas dependentes, qual desses dois critérios te pagaria, numa eventualidade de ausência sua, melhor pensão para aqueles que ficarem? Também é um outro item a ser analisado. E um terceiro item é o princípio da solidariedade. Como um corpo de analistas tributários, nós não podemos perder de vista que quanto mais pessoas abrirem mão, por exemplo, da paridade, mais frágil fica o Instituto para os demais. E é isso que a administração fez ao longo do tempo com as reformas. E a gente precisa, de forma muito transparente e responsável, debater isso com a categoria. Devemos, sim, como enquanto categoria, abrir mão da paridade e não se falar mais disso?
ou não podemos fazer isso, até porque nós temos um universo grande de aposentados que construíram esta casa e as relações que nós temos hoje com a própria administração no passado. E esses que aposentados pela paridade têm um problema sério. Quanto mais frágil for esse instituto, pior possivelmente será a remuneração dele ao longo dos anos vindouros, ou seja, quando ele mais precisa. A gente precisa analisar sobre vários prismas, com vários aspectos, estas opções. E, de forma muito tranquila, cada um decidir, e aí sim decidir, e é uma decisão de forma individual. Estas ponderações, eu te diria, anteriormente, sim, tinha uma assessoria contratada, uma assessoria jurídica externa, e que ela apresentava essas alternativas, e a decisão sempre foi do colega analista. Hoje, eu não sei, o que você está dizendo para mim é novo, de que isso saiu desta assessoria e foi para o jurídico. Não quero aqui desqualificar os colegas, nem os advogados que estão lá no jurídico, mas até onde eu sei, nós não tínhamos especialistas nesta matéria lá entre os contratados. Então, acho que a gente precisa também avaliar se a consultoria dada hoje pela diretoria jurídica é uma consultoria que a gente pode tomar nesse aspecto. Não creio, e aí eu estou dizendo, não creio que seriam descuidados de colocar pessoas não preparadas, mas o que estou dizendo é, também não sei se temos alguém lá hoje preparado para fazer isso. Deveria, ainda assim, consultar, se for o caso, uma fonte alternativa para poder te orientar. Isso é o que eu faria, no meu caso pessoal, tá? Tá, agradeço a pergunta, Simone. Priscila, passo para você. O que a Simone está falando, realmente, nos grupos, né, que a gente frequenta, eu já escutei mesmo, que aquela assessoria Riedel que a gente tinha contratado acabou, e que agora está sendo feito pela diretoria jurídica. Faço as mesmas ponderações suas. Mas o que eu me inscrevi para falar é... Quando eu saí da iniciativa privada, eu fazia uma coisa que é a minha vocação. Eu dava aula, eu sou professora, eu gosto de fazer isso. Mas abri mão da minha vocação por causa dessas garantias que o Godinho falou. E acrescento mais uma, que hoje eu não estou precisando porque eu estou aposentada, mas a estabilidade também. Então, é outra garantia que a gente tinha e que está sendo ameaçada com a reforma administrativa. Mas... aí, quando eu me aposentei, eu falei assim, não, eu tinha ainda prazo para escolher outra forma, não, eu abri mão daquilo por causa da paridade, contribuí e continuo contribuindo a vida toda para, né, em patamares maior do que a iniciativa privada, e o princípio da solidariedade também pesou muito, eu disse, não, eu vou ficar na paridade, seja o que Deus quiser, e cá estou eu. Mas uma coisa que eu queria salientar, os colegas, é que o nosso sindicato não tem um estudo, uma radiografia dos aposentados. Priscila, experimente desligar o vídeo. Nós sabemos que nós somos mais de 50%. Aposentados e pensionistas somos mais de 50% da base filiada. Oi. Continue, por favor. Tá. A gente sabe que a gente jamais melhorou. A gente sabe que a gente é mais de 50% aposentados e pensionistas filiados. Mas nós não sabemos, dentre esses filiados, quantos são pela paridade, quantos são pela média. A gente não tem pelo regime próprio, a gente não tem essa radiografia. Isso é um descaso imenso, porque se a gente não tem esse quantitativo, a gente não tem como fazer nenhum estudo, projetar qualquer estudo, o que é melhor para a maioria da categoria. Então, eu sou da Comissão de Aposentados, a gente solicitou a DEM falou que não tem, mas também não correu atrás de buscar, e é uma coisa simples, né? Porque até a maioria, até 2013, todo mundo é pela paridade, então era só levantar o que veio depois. Isso mostra o que a Maria Beatriz falou, a gente está, assim, abandonado, é um descaso com o aposentado. A gente, assim, detesto isso, mas é massa de manobra, serve para apoiar, para votar,
né, para eleger, mas não serve para ser objeto de atenção, objeto de cuidado. Então, era isso que eu queria me manifestar, e gostei muito, Jailson. Você foi muito didático na sua exposição sobre essas modalidades. Obrigado. Me contemplou plenamente. Um abraço para todo mundo. Obrigado. Geraldo Paes, por gentileza, Geraldinho. Não, a Lúcia ainda não falou, então ela está inscrita, então eu cedo para ela, por favor. Por gentileza, Lúcia, Cavalheiro Geraldo. Obrigada aí ao Cavalheiro Geraldo, sempre um cavalheiro, com certeza. Meu nome é Lúcia, eu sou de Brasília e também sou candidata, né, na chapa Reconstrução Comunidade, concorro como diretora adjunta de Finanças e Administração. Eu levantei a mão por causa desse ponto de pauta, e foi um ponto de pauta que movimentou. Nós temos um grupo, né, da luta Não Me Aposento, e na semana passada esse assunto movimentou o grupo durante praticamente toda a semana, né? Eu me aposentei agora em abril, e você faz uma simulação, né, pelo SouGov, faz uma simulação das formas de aposentadoria e a remuneração aproximada, né, de que você terá, e é muito tentador, quando você pega aquilo, tem lá assim, né, eu tinha uma ficha riquíssima, né, de possibilidades, e se eu fosse pensar no meu bolso, eu não iria optar pela paridade. Mas eu jamais deixaria de pensar na paridade, como vocês falaram. Eu trabalhei por 44 anos, eu cumpri a minha parte nesse contrato de trabalho, e uma das cláusulas era que, ao final do meu tempo de trabalho, eu teria uma aposentadoria que garantia, que preservaria o meu direito de ter um salário igual ao dos meus colegas da ativa. Então, se eu abro mão disto, eu estou dizendo para o governo, olha, pode rasgar essa cláusula e rasgue todas as próximas, que nós não vamos espernear, não vamos brigar por manter os nossos direitos que da nossa parte nós cumprimos. Então, isso foi visto assim como uma coisa, uma abnegação da minha parte. Não, não é. Eu sei que nós temos colegas, e eu acredito, eu creio que são a maioria ainda, que estão aposentados pela paridade, e, infelizmente, eles não tiveram, como eu tive, a possibilidade de escolher. Era a única forma de aposentar. Eles cumpriram a parte, o governo, naquele momento, cumpriu a parte de aposentá-los como paridade e integralidade, só que esqueceu de manter esse compromisso, né? Então, para que a gente chame o governo à responsabilidade, nós não podemos desistir desse direito. E à medida que a gente desiste, a gente vai, sim, deixando fragilizado esse grupo que está lá naquele enquadramento porque não teve opção. E aí entra a questão de, me falaram, mas você consultou a sua consciência. É uma questão de consciência, mas é uma questão de princípio, é uma questão de que nós temos que sempre resgatar os nossos direitos, cobrar que os nossos direitos sejam observados. Então, se a gente abre mão de um direito, de uma obrigação que a gente fez da nossa parte, a gente abre mão, simplesmente, e eu falo simplesmente, eu sei que o financeiro, para todo mundo faz diferença, e para alguns faz muito mais diferença, né? Mas eu acho que a gente não pode ser, assim, simplista e pensar nesse momento. Nesse momento, o que faz diferença para mim é o financeiro. Quem me garante que eu, abrindo mão de um direito que tem todo o respaldo, todo o amparo, né? O governo, a partir de algum tempo daqui para frente, ele não chegue e mude essas regras que hoje estão postas, e que eu escolhi porque foi benéfico para mim financeiramente, ele muda. Porque se ele mudou uma coisa que já estava cristalizada, que era a obrigação dele, direito do servidor, por que ele não vai mudar essas coisas que estão aparecendo agora como benéficas? É uma questão, é uma decisão
individual, mas eu acho que é uma decisão também de princípio, e a gente tem que ter claro que se nós queremos que os nossos direitos sejam garantidos, nós temos que sim ter firmeza, nós temos sim que fazer escolhas que no momento podem parecer não as melhores, mas a gente tem lutas, a gente tem um histórico de lutas que a gente não pode deixar por isso mesmo, esse desrespeito com direitos que nós tínhamos adquirido e que estão sendo mexidos, né? Então, a cada vez que a gente aceita que mexam nos nossos direitos, a gente está abrindo mais espaços para que a nossa casa seja invadida, cheguem e arranquem as nossas flores, acabe com o nosso jardim e por aí vai, né? Então, é isso. Então, não é uma questão de que consultei minha consciência, não. É que eu entendo que os nossos direitos trabalhistas, eles estão sendo mexidos e a gente está ficando muito passivo com relação a isso. Então, eu acho que nós somos uma categoria com histórico de luta que a gente não pode, nesse momento, a gente abrir mão em função do melhor salário imediato. É isso. Obrigada. Obrigado, Lúcia. Simone, eu vou passar para o Fernando, e tinha um outro colega que estava com a mão levantada. Quem abaixou a mão? Não, o Geraldinho caiu, né? Ele seria o próximo da fila, como ele falou, a mão dele caiu. Tá? Mas, teoricamente... Então, eu vou passar para o Fernando, e logo depois eu passo para você, Simone. Tem dois Fernandos, né? Fala... Tem dois Fernandos ou baixou a mão? Desculpa, eu não estava vendo as mãos agora. Só estou vendo um, Godinho. Fernando de Bona estava escrito na frente do Fernando. Tem dois Fernandos. Tem o Fernando Jorge e tem um Fernando que eu não sei quem. O Fernando de Bona estava escrito... Eu vou ouvir com a permissão da Simone e do Fernando Jorge, eu vou ouvir o Fernando Bona e logo depois eu passo para eles dois. Fernando, por gentileza, Fernando de Bona. Boa tarde. Então, eu sou aqui de Florianópolis. Eu não tenho algo para alimentar sobre essa aposentadoria. Eu tenho uma dúvida, na verdade. Uma dúvida. Eu já sou da paridade, não migrei, sou de 94, 95. E a minha dúvida é a seguinte, não sei se vocês conseguem me responder. Se eu passar com outro concurso e não tiver o rompimento do meu trabalho, né, logicamente, eu ainda continuo com a paridade? Se eu quiser? Boa pergunta, Fernando. E se eu me avorasse de responder, correria o risco de ser infeliz e dizer uma porcaria. Eu sei que você não tem essa certeza, né? Mas se você, de repente, já ouviu falar algo a respeito, assim... Eu vou te responder numa perspectiva legal. Quando você preenche requisitos objetivos para adquirir um direito, você o adquiriu efetivamente. Ninguém poderia, em qualquer circunstância, a não ser aquelas previstas em lei. Sim, em Constituição, porque tem uma perspectiva de direito adquirido. O direito adquirido não é consumado ainda, né? Vamos lá. Eu estou falando numa perspectiva onde você já preencheu todos os requisitos. Neste caso, você já adquiriu o direito. Quando é caso de perspectiva de aquisição do direito, aí sim a mudança para qualquer outra regra e relação, sim, você perderia. Porque você não chegou ao momento final, é o que te garantiria este direito, tá? Mas aí perderia. Se não houver rompimento saio hoje, amanhã entro no outro cargo. Não, vamos lá. Na perspectiva de... Na perspectiva... Claudinho, pode falar se quiser, já. Não, só desculpe, é que a pergunta do Fernando, ela tem muitos desdobramentos, né? Porque não pode só ver o cargo de origem, tem que ver qual é o regramento do cargo de destino. Então, o Tribunal de Contas, em vários acordos, né, para analistas que foram transformados em auditores, né, exigiu lá um interstício mínimo de tempo para que
benefício seja incorporado ao patrimônio jurídico desse servidor. Mas Tá, vamos ser mais práticos. De analista para auditor, por exemplo. não, aí depende do momento em que houve a transformação e se já cumpriu aquele interstício, que eu não sei se são 15 ou 20 anos naquele cargo, tá? Então é uma... Se aposentar, tudo bem, são 10 anos na carreira e 5 anos no cargo. Mas isso restringe a paridade para um cargo diverso daquele que foi o seu concurso originário, tá? Então, Geraldo, esse é um debate complexo, tá? Porque depende do regulamento de cada Eu vou sugerir ao Fernando, viu, Geraldo? Eu vou sugerir ao Fernando, porque assim, que é uma particularidade e não é simples, de fato. Se ele quiser, ele pode, ao final, ficar conosco e aí ele passar exatamente os detalhes de uma situação e outra. Nós podemos, inclusive, debater com ele. Se não soubermos responder, a gente pesquisa e depois dá um retorno para ele mais efetivo. Se você concordar, Fernando, está de acordo? Isso aqui, como eu falei para ti, fugir um pouquinho, mas está um pouquinho ligado na aposentadoria. Né? É verdade. Mas se você concordar, permanece um pouquinho ao final e a gente faz esse debate e pega mais detalhes para não perder a condução aqui e, inclusive, permitir que os outros colegas possam falar, até porque a gente tem um compromisso de essa reunião não passar de 1h30 e nós já estamos chegando nesse limite. E eu teria prazer de falar contigo até para compreender, de fato, qual é a realidade e ver se a gente pode contribuir, tá? Ok, obrigado. Perfeito. A Simone estava inscrito e o Fernando do Rio, né? Simone, por gentileza, quer usar a palavra, Simone? Acho que eu tinha esquecido a mão dela levantada da primeira fala. Acho que ela não levantou a mão novamente, tá? Talvez tenha sido. Neste caso, mesmo assim, Simone, se você ainda quiser falar, pode se manifestar, tá? Fernando Jorge. Bom, boa tarde a todos os colegas. Eu sou Fernando Jorge, sou do Rio de Janeiro, da DF, do SED do Rio de Janeiro, presidente do SED. Ajudei a construir a chapa Reconstrução com Unidade e me ofereci ao cargo de secretário-geral na chapa. Essas discussões sobre a questão de aposentadoria, eu tento levar sempre na minha base. Minha base, 70% são de aposentados, né? O que eu sinto falta é que nós não temos essa discussão estruturada pelo sindicato. Porque o Jailson falou do princípio de solidariedade. E não é uma coisa efêmera. Ele é concreto para todos nós. Porque a sensação que se tem é a falta de segurança em qualquer modelo de aposentadoria. Esse é o grande grau de dificuldade que nós temos. Nós não conseguimos discutir isso como categoria, porque temos uma diversidade de modelos, tanto para ativos como para aposentados. A nossa categoria está muito diversificada. E nós não conseguimos fazer uma discussão séria para equacionar os vários problemas que nós temos. Na aposentadoria, o maior deles é a insegurança, foi o que a Lúcia tentou apontar. Toda aposentadoria que nós temos é insegura. A menos insegura, a mais segura, é a por paridade, e ela sofre. Agora, eu posso ir pela média e ser prejudicado lá na frente. O índice de correção pode cair, e eu me ver prejudicado. Eu posso ter migrado, eu tenho benefício lá do bônus, da parcela do bônus, que pode haver uma quebra de contrato e me ser retirado. A quem que nós vamos nos socorrer? Vamos nos socorrer ao princípio da solidariedade. O sindicato deve defender toda a categoria. Agora, nem discutir isso de forma organizada a gente consegue. A gente não consegue, o sindicato não cumpre seu papel. Então, o maior problema das aposentadorias é a insegurança que a gente vive. Todo o serviço público, o sindicato não se dirige a uma luta em defesa do serviço público, que também é um princípio geral que parece distante dos nossos problemas, mas está muito próximo. Eu preciso dele quando individualmente precisar de socorro. O princípio da solidariedade é outro. Agora, o sindicato não faz essa discussão. E eu sei que o espírito, o que construiu essa chapa tem esse espírito, é discutir com a base, aprofundar o conhecimento, formular soluções com a base, respeitando os diversos aspectos que nós temos na nossa estrutura de carreira. É isso. Obrigado, Jair. Obrigado a você, Fernando. E, encaminhando para o encerramento, eu quero... Lúcia, sua inscrição é anterior ou você voltou a levantar a mão? Não, é anterior. Eu esqueci de abaixar. Obrigado, Lúcia. Geraldo, a sua inscrição está de pé, né? Está sim, tá.
Por gentileza, então falei, Geraldo. Obrigado, tá? Não, é só para corroborar, porque eu acho que é importante, né? O sindicato nunca pode abrir mão da defesa do direito da paridade, especialmente daquele que não teve escolha, tá? Especialmente desse. Por quê? Como ele não teve escolha, ela é a parte mais frágil a ser defendida. Então, aquele que foi obrigado a se aposentar por paridade, não teve escolha, diferente da Lúcia que facultou entre um regime e outro, essa é a parte mais frágil. Só que para fazer isso tem que valorizar o vencimento básico, porque o vencimento básico desvalorizado, ele é uma apropriação indevida do poder aquisitivo daquele que não teve escolha. Então, o sindicato não pode ter isso fora de suas bandeiras de luta, sabendo da complexidade desse tema. E eu também queria fazer um comentário, né? É que a Lúcia, ela não abriu mão da paridade e integralidade no ato pessoal dela. Eu abri mão da integralidade e paridade, mas não foi porque eu quis. Eu fiquei com muito receio de eu vir a falecer e a minha esposa ficar sem condições financeiras de tocar a vida dos meus filhos e filhas. Não consegui cumprir a missão dela. Por quê? Para quem, ou seja, porque após a emenda constitucional número 103, essa situação ficou muito difícil para os pensionistas. Então, eu queria ter mantido a minha paridade e integralidade. Queria. Mas eu estou naquela média de idade que eu posso deixar de existir, de estar aqui com vocês. E como é que fica minhas filhas, minha esposa, cuja missão ainda está por terminar? Então, eu acho que a questão ela é muito delicada, porque nem sempre a escolha que a gente quer, a gente faz na vida. Então, e cabe ao sindicato ter o olhar amplo para essas várias circunstâncias e situações de regimes jurídicos que nem sempre foram a escolha do servidor, tá? Então, a paridade é uma bandeira que deve ser defendida sempre, em qualquer circunstância, porque aqueles colegas não tiveram o direito de escolha. E quem teve o direito de escolha, às vezes o fez por circunstâncias muito alheias à sua vontade. Eu só queria contribuir com isso, né? Para o nosso presidente, né? Que fez uma fala espetacular sobre paridade, né? Isso é para a gente nunca esquecer. A gente tem que estar sempre com as nossas bandeiras de luta, principalmente cuidando daqueles que não tiveram a oportunidade de definir seu caminho. Obrigado, Wilson. Tá? Obrigado a você, Geraldinho, e todos que participaram. Fernando, a sua mão está levantada. Você voltou a levantar ou foi anterior? Ok. Pessoal, por um compromisso assumido com um colega que falou no início, eu vou abordar um tema, ainda que seja de en passant, mas eu deixarei uma resposta para aquela ponderação do João Celso do Ceará, salvo engano. Ele disse que faz questionamento sobre o pagamento de diária sem deslocamento na atual diretoria e que alguém ponderou com ele de que na gestão anterior, que eu era diretor financeiro, talvez tivesse acontecido. E eu digo para vocês assim, muito rapidamente, combati desde o primeiro dia na diretoria executiva nacional, não só estes gastos com deslocamento sem, na verdade, pagamento sem efetivo deslocamento. Pasmem vocês que isso chegava a 30 diárias mensais de alguns diretores, e não de todos, e aí eu quero fazer ressalva, só dos amigos do rei. Combati, mas alguns recebiam. Propus 0, não chegou a 0, mas não ficou nos 30, nas 30 diárias. Continuei combatendo estes e outros gastos, adquiri algumas caras feias nas relações lá na Diretoria Executiva Nacional, e por conta disso nós abrimos uma dissidência política sobre os aspectos de condução do sindicato. Esta dissidência que não concordava com as práticas na antiga diretoria, aqui representado neste movimento de renovação e reconstrução do sindicato de forma ética, responsável e transparente. E por isso nós prometemos que a Chapa Reconstrução com Unidade vai instalar, vai criar e vai colocar no site do sindicato o que chamamos de Portal da Transparência.
Se vocês consultarem o meu nome, saberão quantas diárias eu recebi e por que recebi. Se consultar do Geraldo Paes, do Godinho, da Priscila, dos outros diretores, vocês saberão. Pergunto a vocês, tem isso hoje? Não. Tem diretores hoje que recebem diária sem deslocamento? Tem. Tem diretores hoje que, de acordo com os relatórios, receberam 420 diárias por ano. Significa que, além de trabalhar na Receita Federal, trabalhou 420 dias por ano para o sindicato, se é que isto é possível. Então, o nosso compromisso é com transparência, responsabilidade ética. Além disso, vocês serão convidados a participar efetivamente, como eu disse desde o começo, nas decisões, nos debates, nas construções do sindicato. O nosso compromisso, além disso, é não gastar R$1 a mais do que o arrecada. Isso acontece hoje? Acontece. A Diretoria Executiva Nacional hoje é deficitária por ano em R$2 milhões. É privilégio desta diretoria? Não. E isso deve ser dito com justiça. É histórico desta e de outras diretorias e que nós criticamos. E porque criticamos, nós passamos a ser pessoas não gratas, feias, antipáticas. E é por isso que Geraldo Paes, Godinho, Jaildson, Denise, Mazei, todos nós estamos na chapa Reconstrução Comunidade e estávamos lá. Discordamos, fizemos uma carta e comunicamos à categoria de forma geral por que discordávamos e lançamos no passado a chapa Unidade. Os outros colegas aqui estavam na chapa Reconstrução. Disputamos e perdemos a eleição. E sem entrar na discussão como perdemos. Percebemos que, para ganhar e mudar, precisávamos reunir Reconstrução com Unidade. E aí nasceu Reconstrução com Unidade e vamos ganhar. E vamos mostrar a cada um de vocês que o dinheiro do sindicato deve ser usado para defender interesses do coletivo dos analistas tributários. Vamos fazer isso cada dia e vocês consultarão no portal da transparência onde se gastou, por que gastou. Não haverá 2 contratos para o mesmo serviço. Não haverá contrato milionário selado entre 2, 3 pessoas. A categoria saberá e opinará sobre isso, porque este é o nosso compromisso. E ninguém, na Diretoria Executiva Nacional, a partir de janeiro de 2026, vai ganhar diária sem sair de casa. Até porque esta é uma situação esdrúxula e irresponsável com o filiado. Alguém em casa sentado e recebendo diária. Este é nosso compromisso e assim nós faremos a partir de 1º de janeiro. Não é discurso, porque quem me conhece sabe do rigor e da coerência que eu trato as coisas, sabe como é que o Paulo conduz, sabe como é que a Lúcia Helena construiu a sua história na Receita Federal, sabe como é que a Mari faz, sabe como é que o Godinho faz, sabe como é que o Geraldinho conduz a sua vida com responsabilidade, com zelo, com ética, com coerência. Assim seremos nós a partir de 1º de janeiro, porque com o apoio de cada um de vocês, eu tenho certeza que nós vamos ganhar. A indignação voltará a existir no sindicato, a indignação com injustiças legalizadas ou não, que há algumas injustiças que são legalizadas. E nós combateremos de forma altiva, responsável, séria, e sentaremos com todos e demonstraremos nossa indignação da administração, da Receita Federal, com ministro e secretários, com políticos, de forma polida, responsável, mas firme no interesse dos analistas tributários. Não queremos mais nem menos do que merecemos, mas brigaremos por o que é justo para cada um de nós. Lúcia, você levantou a mão, Lúcia? Eu levantei você bem rápida na minha Gente, fala. No transcurso dessa discussão do excesso de diárias, foi colocado por algum defensor da atual diretoria que esses valores, assim, né, mais de 400 diárias no ano, isso se justifica porque aquele é um gasto
que é da pasta, né? Então, ele é catalogado ali, ele é lançado, né, contabilmente, como se fosse em nome do diretor. Mas a categoria, ela não tem que adivinhar isso. As contas têm que ser transparentes. A obrigação da transparência, porque nós estamos lidando com o recurso do filiado. Então, esse é o nosso compromisso, e esse deveria ser o compromisso de qualquer diretoria que já passou pelo nosso sindicato, né? É só para reforçar isso, e eu tenho certeza que o nosso compromisso, ele vai ser cumprido, porque nós estaremos na diretoria executiva nacional a partir de janeiro de 2026. Obrigada. Obrigado a você, Lúcia. Paulo Sérgio, colega delegado de Minas Gerais, candidato a diretor de Finanças e Administração, junto com Lúcia, formará a dupla que conduzirá a administração e finanças do sindicato. Paulo, por gentileza. Boa tarde, gente. Bom, quase vocês não deixaram nada para falar aqui, né? Então, assim, basicamente, reforçar, né? Já que nós estamos juntos nessa aí de assinar os cheques, apesar de não existir mais, de reafirmar esse compromisso da diretoria nacional não pagar diária sem efetivo deslocamento, e mais do que isso, de comprarmos essa bandeira, de acabar com isso dentro do sindicato, de todos os órgãos, como um todo, né? De levar isso a CNRE, a GN, onde for, para tentar acabar com vários desvios que existem. Teve uma discussão aqui sobre a questão previdenciária, e a Simone, que é colega aqui de Belo Horizonte, inclusive, perguntou sobre a assessoria, e acho que o Geraldinho falou era da Riedel, que me parece que é um escritório conceituado nessa área. E aí eu me pergunto, e eu não tenho dados para afirmar, mas a dúvida surge, né? Por que passaram a fazer internamente? Será que foi pelo custo? Pode ser que tenha um custo alto mesmo, o escritório talvez seja caro, né? E será que esse custo que levou a cancelar e fazer o trabalho internamente, sem querer desmerecer o trabalho do pessoal do jurídico, mas assim, o escritório, pelo tanto que eu sei, é especializado na questão previdenciária, será que esse custo é maior do que o que se gasta em diárias no sindicato? Será que é mais interessante para a categoria pagar essas diárias do que oferecer aos filiados esse serviço, que era demandado, pelo que eu me lembro, né? Então, assim, são isso aí para ficar, né? Eu não estou afirmando nada aqui, gente, mas que se levanta a dúvida, não tenho dúvida disso, né? E é o que a Lúcia falou, o filiado não tem obrigação de saber que na pasta tal foi usado com diária de fulano de ciclano. Então, isso tem que ser nominal, né? Já tivemos essa discussão em alguns fóruns do sindicato, que se alega aí a questão, mas é uma questão de privacidade ou coisa do tipo. Gente, é a mesma discussão do voto secreto aí na Câmara, no Congresso, né? Quando você está ali representando uma base, não tem sigilo, não tem segredos, as coisas têm que ser transparentes e têm que ser abertas, né? Então tem que ser nominal, sim. Quanto que cada um recebeu de diária, e pode ter alguém que vai receber diária, um valor elevado? Pode, desde que elas sejam justificadas, não tem problema nenhum. O que não dá é para a pessoa ficar sentada em casa recebendo diária, isso aí é uma aberração, né? Acabar com isso na DEM é compromisso nosso, e já em janeiro a gente já consegue fazer isso. No sindicato como um todo, não depende só de nós, mas nós vamos assumir essa bandeira, né, de tentar fazer isso em todo o sindicato. É isso. Perfeito, Paulo. Obrigado por sua contribuição, obrigado, Lúcia. Quero pedir o pessoal de apoio aí para passar o vídeo da Priscila, e a gente já está encaminhando para os finalmente. Priscila é uma colega combativa que está no Sind Receita desde da sua fundação, e a gente, com isso, quer que os colegas conheçam mais um pouco da proposta dela, das críticas que ela faz, e é uma colega que vem, ao longo dos anos, combatendo esse uso irregular de recursos, o desvio de finalidade, a ausência de transparência. Nesta linha, eu vou pedir o colega para
soltar o vídeo da Priscila e logo depois, se ele puder, também o do nosso candidato a diretor de defesa profissional, que é o Evandro Reis. Por gentileza. Onde estava o sindicato quando a base mais precisou? Durante a crise da ADI 4616, a diretoria nacional se calou. O presidente do nosso sindicato simplesmente voou para a Europa. E quem segurou as pontas foi a base, com a criação do gabinete da crise, construído por nós para não deixar a categoria desamparada. E é com essa mesma coragem e determinação que nos dispomos a reconstruir o Sindireceita. Sou Priscila Rezende, servidora da Receita Federal desde 1986. Já trabalhei em diversas áreas, como na malha do Imposto de Renda Pessoa Física e na análise e elaboração de pareceres em processo de isenção e restituição. Fui chefe substituta do CETEC, representante de capacitação e desenvolvimento, representante de educação fiscal, assessora de imprensa do gabinete da Delegacia de Vitória e também chefe da agência de Vila Velha. Antes, fui professora de inglês e português, graduada pela Universidade Federal do Espírito Santo no curso de Letras e com pós-graduação em Didática do Ensino Superior. Tenho orgulho de ter participado da criação da Unastem, primeira entidade nacional que representou a nossa categoria e da qual fui presidente e diretora de comunicação. Fui também presidente do Sindicep-ES, Sindicato dos Servidores Federais do Espírito Santo, por 2 mandatos, e também participei da direção da CONDICEF, que é a Confederação Nacional dos Servidores Públicos Federais. No nosso sindicato, fui delegada sindical da Delegacia de Vitória, Espírito Santo, e atualmente sou coordenadora de comunicação da Comissão de Aposentados do Sindireceita. Como suplente da chapa Reconstrução com Unidade, coloco minha história a serviço da mudança. Quero continuar contribuindo com um sindicato que escute, atue e se posicione com coragem, técnica e presença. Vamos conquistar o protagonismo da base, fortalecer as delegacias sindicais e garantir que o filiado seja o centro das decisões. Já fomos deixados sozinhos, mas agora vamos reconstruir o Sindireceita, com unidade, responsabilidade e participação ativa dos filiados. Sou Priscila Rezende e convido a todos a participarem das eleições do Sindireceita, especialmente os aposentados. Participe e vote na chapa Reconstrução com Unidade, a chapa que nasceu na base e com a base vai atuar. Reconstrução com Unidade. O Sindireceita é nosso e vamos retomá-lo. Ótimo, Priscila. Vamos retomar mesmo. Vamos. Correndo. Pessoal, vai soltar o vídeo do Evandro também? Por gentileza. Pronto. Ninguém luta por aquilo que não conhece. Não podemos aceitar o apagamento das nossas atribuições, da nossa dignidade profissional, da nossa história. Sou Evandro Reis, analista tributário da Receita Federal desde 1986. Atuei em diversas frentes da administração tributária, com destaque para o controle dos créditos tributários e o acompanhamento macro dos processos de arrecadação. Atualmente, sou supervisor regional da equipe de cobrança convencional da 3ª Região Fiscal. Estou no meu 6º mandato consecutivo como delegado sindical em Fortaleza, que abrange todo o estado do Ceará. Atuo como vice-presidente do CNRE. Sempre estive presente nas grandes mobilizações nacionais. A defesa profissional não é teoria para mim, é parte da minha história de vida sindical. Estive ao lado da base quando foi preciso, nas mobilizações, nas greves e nas mesas de negociação. Assumir essa diretoria é uma missão que carrego com responsabilidade. Vamos reconstruir o respeito à nossa categoria, garantir respostas efetivas aos ataques
ao nosso espaço profissional e reativar os canais permanentes de defesa técnica e institucional do nosso cargo. Vamos voltar a trabalhar com a base, qualificar a escuta, produzir material técnico e enfrentar com coragem todo e qualquer processo que nos desvalorize. A chapa Reconstrução com Unidade nasceu da base. Ela representa a coragem de reagir e o compromisso de reconstruir o sindicato com quem nunca se calou. Agora é a nossa vez. Vote, chapa, Reconstrução com Unidade. O Sind Receita é nosso e vamos retomá-lo. Dia 6, 7 e 8, vote Reconstrução com Unidade. Queremos muito o apoio de vocês e precisamos do apoio de cada um para a gente vencer as eleições e trazer o sindicato para todos poderem contribuir e participar. Obrigado pela participação na nossa reunião de hoje. Quinta-feira que vem a gente fará mais uma. Todos estão convidados, traga mais um colega e vamos discutir assuntos que são relevantes para a categoria. Grande abraço a vocês. Geraldinho, Priscila. A reunião foi ótima. Parabéns a todos. Para que bem votem, né? A gente precisa Obrigado, colega. multiplicar os nossos Vocês são votos. muito bons. Boa tarde. Boa tarde Vai, a Janete. todos. Tchau. Boa tarde. Bom dia para Obrigado. todo mundo. Boa tarde. Tchau, tchau. Aproveito para mandar um abraço para a Mari, que não pôde participar hoje, estava viajando. Vai ter uma reunião no Paraná e ela não pôde participar. Mas semana que vem ela estará de volta. Tchau, Beijão. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Vamos vê-los. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Janete. Obrigado aos colegas do Rio que participaram. Um abraço, gente. Por nada, por nada. Tchau, Norma. Tchau, todo mundo. Wagner, Janete.